Rapaz, olha o que está escrito aqui. Agite antes de beber, manusear com cuidado. Não consuma cada embalagem. Olá, olá, olá. Vamos começar. O pessoal tá chegando aí. Estão entrando. Oi, Bela Dias. Tudo bem, querida? Olá, Inaê. Tudo bem? E aí, galerinha? Vamos esperar. Pessoal, hoje vai ser fantástico, tá? A gente tem um bate-papo incrível. Vou te convidar uma coisa, chama as pessoas que você gosta, que precisam assistir esse bate-papo de positividade, de forma correta de pensar. Manda para as pessoas esse aviãozinho que está aqui e manda para as pessoas que você gosta, porque vai ser fantástico, elas vão te agradecer, tá bom? Oi, Heloísa, 6183, seja bem-vinda, Heloísa. Já vamos começar, pessoal. Pessoal, compartilhem com as pessoas que vocês gostam, porque vai ser demais. Selma Guzmão, seja bem-vinda. Bate-papo sobre... Fixar comentário. Galerinha, já vamos começar. Vamos começar em seguida. Vamos lá. Esperando a nossa querida Dani entrar na sala. Galera, antes da gente começar, mande o aviãozinho para as pessoas que vocês gostam, porque vai ser demais. Marcos, quanto tempo? Heloísa, tudo bem? Seja bem-vindo. Marco Antônio, meu amigo. Dani, estou na área. Isso aí, galerinha. Pessoal, oi, Frank, Lupe, tudo bom? Galera, vai ser demais o nosso bate-papo. A minha dica, manda o aviãozinho para as pessoas que você gosta. Compartilha e manda para elas e chama para cá, porque vai ser um bate-papo muito legal, eu te prometo. E você vai ver que legal, a nossa convidada é fantástica e vocês vão gostar muito. Vamos lá, já estamos esperando aí, já vamos começar. Bem-vinda, Heloísa! Galera, alguns recadinhos aí, mandem para quem vocês quiserem, vai ser bate-papo demais. Um recadinho, pessoal, para quem me acompanha nos grupos ali, vocês sabem que eu falo muito sobre empreendedorismo de uma forma diferente, um empreendedorismo que eu costumo dizer que é um empreendedorismo do futuro, que é trazer pessoas antes de negócios. É algo sustentável, é algo que as pessoas precisam, de um empreendedorismo que resolva de verdade o problema das pessoas, tá? E o que acontece, galera? Dia 8 de abril vou fazer uma super aula gratuita focada em diferenciais e um empreendedorismo que seja sustentável. Vocês vão adorar. Pessoal, nossa convidada já entrou. Juliana Corrêa, advogada, já está na área também. Ruth Brito, seja bem-vinda. Heloísa. Vamos lá, vou chamar a nossa convidada e vamos começar nosso bate-papo? Bora! Galera, da onde vocês são? Vocês podem escrever de onde vocês são aí para eu conhecer vocês? Vamos lá, vou chamar ela. Hello! Eita, coisa boa! Só de te ver já dá vontade de sorrir. Bem na hora que eu ia beber água, você me chamou. Mas toma, ixi, isso aqui, eu acho que hoje em dia, Dani, sabe, eu tô cada vez
eu tô cada vez mais, como é que eu vou te falar? A gente vai ficando mais velho, já que idade é só um número, a gente vai ficando mais velho, a gente começa a parar de, tipo, eu vou tomar água mesmo, vou falar o que eu quero. Eu acho que a É internet tá aí verdade, para isso mesmo, sabe? é Eu acho que uma das verdade. coisas bacanas que hoje, quando eu falo com meus clientes, né, sobre a internet, é que você tem que ser realmente quem você é. Porque vai ter pessoas que vão te seguir, vão ser mais teus amigos ainda, e vai ter as pessoas que vão deixar de te seguir e tá tudo bem. Afinal de contas, o mundo hoje é um mundo autêntico, né? A gente não pode mais chegar aqui, botar um terno porque eu vou falar com a Dani e falar boa noite, sejam bem-vindos todos, eu não sei o quê. Cara, as pessoas vão fugir, vão embora, a gente tem que ser o que a gente é. Então seja bem-vinda, minha amiga. Gratidão, gratidão pelo convite. Eu tô vendo um monte de gente conhecida aqui, que na hora que você mandou mandar os aviãozinhos, eu mandei para um monte de gente. A Ju, a Rutinha, tô vendo uma galera aqui, Rosângela, a gente já fez live junto também, eu e a Rosângela. Um monte de gente aqui. Eu sou meio cegueta, né? Sem óculos, né? Marco. Enfim. Marcinha, minha amiga sempre Aê, que também. legal, que legal. Veja a Marca ela sou galera, a eu. galera. Que Quem mais bom. que tá aí, galera? Mandem um oi. A Vilma entrou agora, a Luciana entrou. Isso aí, galera. Vai ser um bate-papo muito legal, de energia alta, de positividade, de falar do bem. É assim que tem que ser, né, galera? A gente sabe que hoje a gente vive um momento delicado no mundo, mas a gente tem o poder de escolher como a gente quer reagir aos fatos que nos acontecem. E eu escolho trazer essa pessoa positiva, a gente sorrir, falar de momentos bons que a gente vai criar essa atmosfera hoje. Sejam bem-vindos todos aí, galera. Dani, vamos começar a nossa conversa? Vamos, bora. Tá preparada? Ai, Vamos lá, então. Vamos começar. Dani, a primeira coisa que eu quero conversar aqui contigo, tá? Primeira coisa que as pessoas estão chegando aqui, tem muita gente que não te conhece, pessoas que estão aparecendo aqui, tanto do meu canal como o teu. Então, para a gente acabar todo mundo aqui se conhecendo, se familiarizando, eu queria te pedir para você se apresentar para esse povo, falar quem é a Daniele e contar um pouco de você. beleza, ok. Então, primeiro, boa noite a todos, né? Gratidão pela presença de todos vocês. Zélia! Paulinha! Zélia é uma aluna assídua da meditação, está sempre presente nas meditações. Paulinha, estou fazendo um curso incrível com ela de Mindfulness. Nossa, estou muito feliz de ver todos vocês aqui. Então, gente, quem é a Daniele Brito? Daniele Brito, eu sempre me defino com uma frase, assim, que eu acho que é uma frase perfeita para mim. Eu sou uma eterna aprendiz. Eu amo aprender. Eu amo estar em contato com pessoas. Eu amo conexões poderosas, que são conexões de ganha-ganha. Então, assim, eu sou uma eterna aprendiz e eu aprendo todos os dias. Graças a Deus. Olha, nos últimos anos, né, principalmente depois que eu entrei para essa área, né, de autoconhecimento, expansão da consciência, eu posso dizer que já tem alguns anos que todos os dias da minha vida eu consigo aprender algo novo. Nem que seja algo pequenininho, né, mas que pode fazer muita diferença. Até as coisas, né, grandiosas, quando eu tenho, por exemplo, aula do meu mestrado com o meu mestre, um dos meus mestres queridos e amados, o Amit Goswami. Então, eu estou sempre aprendendo. Então, uma frase que me define muito bem é essa. Eu sou uma eterna aprendiz. E dentro dessa jornada de aprendizado, o que eu tenho feito, né, na minha vida? Vai fazer 8 anos que eu mudei, né, fiz uma transição de carreira. Eu trabalhava no mundo da moda, tinha uma empresa no Rio de Janeiro, o Marcos sabe. O Marcos já me acompanha já há muitos anos, né? A gente já é amigo já. O que, Marcos? Tem o quê? Uns 15 anos já, né? Mais ou menos isso mesmo. Uns 14, 15 anos que a gente se conhece. A gente está com 24, então deve fazer mais ou menos. É quase exatamente, só um número. É verdade. Então, e aí o que acontece? Depois que eu fiz essa transição, né, que eu mergulhei, eu comecei a fazer alguns cursos. Na verdade, era uma busca pessoal minha por autoconhecimento, por expansão da consciência. E eu tinha essa busca individual e eu comecei a fazer uns cursos e aí eu comecei a sentir esse chamado, né, de realmente entrar de forma profissional e poder ajudar pessoas, poder compartilhar um conhecimento que empodera as pessoas. Então, hoje eu posso dizer com toda segurança
que eu sei exatamente o que eu vim fazer nesse planeta. Isso é muito empoderador, porque você entender o seu propósito de vida, eu acho que é a base de tudo, né? Para você construir uma vida extraordinária, para você ter uma vida de plenitude, de realizações. Então, hoje eu posso afirmar com toda certeza, eu tenho 2 arquétipos regentes, que é o arquétipo do amor e o arquétipo do poder, né? Que regem a minha jornada profissional nessa vida. Eu trabalho muito com arquétipos, né, nos meus treinamentos. Enfim, sou muito ligada em arquétipos, quais são as energias primordiais, né? Então, eu tenho esses 2 arquétipos que conduzem a minha jornada profissional, né? Que, na verdade, se mistura com uma jornada espiritual também, porque somos seres espirituais. Então, só para fechar essa definição, né? E vocês me conhecerem um pouquinho mais, hoje eu faço mestrado em Ciência Quântica da Saúde, Felicidade e Prosperidade, com o Dr. Amit Goswami, que é um PhD em Física Nuclear. Então, eu estou terminando o mestrado no final do ano e eu já estou começando a entrar na fase, né, de definir a minha tese do meu doutorado. Então, estou num momento muito especial da minha vida, em que eu estou aprendendo muito e também produzindo muito, trabalhando muito. Eu trabalho com treinamentos em empresas, né? E agora, daqui a alguns meses, acredito que em 2, 3 meses, a gente vai estar lançando um treinamento muito bacana. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o meu trabalho hoje, né? Eu sou sócia de uma outra empresa, que é um restaurante, que não tem nada a ver, né, com essa área de desenvolvimento humano. Mas eu volto e meia, eu estou lá dando um treinamento, acompanhando o pessoal. Então, assim, hoje o meu foco é total e absoluto nesse segmento, né, de desenvolvimento humano, tanto, né, como me capacitando, né, terminando, fazendo o mestrado, como eu estou fazendo, quanto levando os meus treinamentos para as empresas e para as pessoas que queiram, né, também mergulhar nessa jornada de expansão da consciência. Muito legal, sabe, Dani? Eu que te conheço há muito tempo, eu lembro da época do restaurante, e é uma mudança que me trouxe agora, inclusive, uma vontade de te fazer uma pergunta, porque todo mundo que está assistindo aqui, eu garanto que vocês, pessoal, que estão assistindo aqui, se a gente pensar assim, ó, 10, 15 anos atrás, eu garanto que você que está assistindo aqui, você não é mais hoje o mesmo ser humano que você era 15 anos atrás. E eu torço de verdade para que você não seja. Mas o que acontece? Hoje, isso aí que a Dani falou é muito legal. Por quê? Porque a gente, quando tem essa consciência de que todos os dias a gente aprende, muitas vezes isso acontece naturalmente, mas a gente, quando tem essa consciência, a gente fica com anseio de procurar evoluir mais rápido. E eu acho que a principal evolução não é com o mundo externo, eu acho que é a gente com a gente mesmo, sabe? Nós nos tornarmos maiores, sabe? E isso é uma coisa que, tipo assim, mudou da água para vinho, porque eu vejo a Dani desde a época que ela tinha um restaurante. Hoje ela trabalha totalmente com o outro lado, ela ainda tem os negócios dela, junto com o irmão dela e tal, mas o que acontece? Eu vejo que tu fez um mergulho ao teu interior, né, Dani? Foi mesmo. Foi um mergulho profundo que eu fiz. Assim, eu me propus porque eu me apaixonei completamente, né, por essa área de desenvolvimento humano. E foi uma coisa muito louca, Marco, porque assim, quanto mais eu aprendia, mais eu queria aprender, sabe? Minha mãe chegou uma época assim, né, que a mãe falava assim: você parece que tá doida, você tem que parar. Você tem que parar de trabalhar, você tem que parar de estudar, você tem que ter tempo, né, para ficar mais com a família, porque eu ficava assim, totalmente assim, obcecada, né? E também isso, a gente tem que buscar sempre o equilíbrio na nossa vida. Mas eu acredito também que quando a gente quer muito realizar algo, a gente precisa se dedicar de corpo e alma também. E não é trabalho, né, Dani? Não é trabalho, a gente vive, né? Sim, exatamente. Não, isso é uma coisa muito importante que você está falando, né? Não é trabalho. Inclusive, hoje eu estava fazendo uma sessão. Agora na pandemia eu comecei a atender algumas crianças, né? E é impressionante como assim, eu aprendo muito com elas. E é exatamente isso, né? Eu estava falando hoje na sessão com o Caio, um dos meus clientes mirins, né? E eu estava falando justamente isso, que quando você trabalha com o que você ama, você não precisa fazer esforço, você não precisa, né? Não é aquele trabalho que eu vou trabalhar duro, né? Que isso é muito o sonho americano, né? Trabalhar duro para ganhar muito dinheiro, para poder comprar, adquirir o que eu quero, tal. Não precisa de nada disso, né? Quando você está no fluxo da vida, quando você está no fluxo do seu propósito, tudo é um prazer, tudo é uma alegria, uma diversão,
Claro, exige responsabilidades, né? Você precisa, enfim, cumprir um protocolo de compromissos e tudo mais, mas, claro, se você está fazendo o que você ama, tudo fica mais leve, né? Tudo fica mais prazeroso. Eu sinto, assim, que cada vez mais as pessoas... Eu tive uma reunião hoje que foi, assim... A maioria das minhas reuniões são assim, né? As pessoas, a gente está falando, eu estou falando, às vezes, com uma pessoa, com mais de uma pessoa, e aí as pessoas falam assim, nossa, eu queria ficar mais, porque tá tão bom, e o que você fala faz tanto sentido e tudo. Então, assim, isso contagia as pessoas que estão à sua volta, né? E você acaba inspirando muitas pessoas também. Porque o que acontece? No fundo, todos nós nascemos para brilhar, né? Todos nós nascemos para entregar um presente muito precioso para o mundo, para as pessoas, né? As pessoas só precisam descobrir o que é isso, que propósito é esse, né? O que de tão especial que eu tenho, né? A ponto de até mesmo as pessoas no mundo esperarem por isso, inconscientemente, né? Alguns autores, eles falam isso, né? Que as pessoas, elas esperam, né? Pelo seu brilho, pela sua expansão, né? Por você compartilhar o melhor que você tem, né? E aí, o que acontece? Para você compartilhar o melhor que você tem, você precisa primeiro se tornar uma pessoa melhor, né? Então, esse mergulho que eu fiz no autoconhecimento, na expansão da consciência, né, foi também buscando isso. Eu preciso, né, como é que eu vou oferecer algo de especial para as pessoas se eu não estou bem comigo mesma? Se eu não estou satisfeita, né, com a minha vida? Eu passei por alguns períodos na minha vida que eu falava assim, nossa, não é isso, sabe? Tá faltando alguma coisa, tá? E eu tinha, né, entre aspas, tudo. Eu tinha tudo, né, o que uma pessoa pode querer, desejar na sua vida, só que eu não tinha encontrado meu propósito de vida. E eu vou te falar que eu vejo algumas pessoas falando assim, imagina, não tem essa coisa, essa necessidade de você encontrar seu propósito de vida, imagina, relaxa e tal. E eu olho isso, eu falo assim, meu Deus, isso fez tanta diferença na minha vida, isso foi um divisor de águas tão grande na minha vida. Não é isso, não é uma coisa assim, sabe, banal, não é uma coisa assim, sei lá, deixa daqui a 10 anos, não é. Eu acho que é realmente o grande porquê de você estar aqui. Isso não pode ser visto de uma forma banal, né? De uma forma... eu acho que você tem que buscar isso. Claro que você não precisa mergulhar também numa... né? Porque tem gente que fica... como é que chama? Tem uma palavra que agora não tá vindo. Gera ansiedade até, né? Ansiedade, Tu ficar nessa... exatamente. Mas a palavra não é essa, mas a pessoa fica obcecada. A pessoa fica obcecada por uma coisa, né? Não precisa ser dessa forma, mas que você tem que ter em mente, né? De que você veio para esse planeta para viver uma vida extraordinária através da manifestação, do fluxo do seu propósito. Isso é verdade, isso é real. E eu sou a prova viva disso, porque a minha vida, ela se transformou completamente. Completamente. Eu estava fazendo uma live essa semana, na quarta-feira, que a gente tem a meditação às 18 horas, né? E aí eu ainda estava conversando com o pessoal antes da meditação, e aí a gente até bateu o papo, até se prolongou, e aí uma pessoa escreveu assim, nossa, que energia maravilhosa, nossa, que energia fantástica e tal. Aí eu não estou lembrando o nome da pessoa agora, mas aí eu falei assim, olha, nem sempre foi assim, viu? Nem sempre foi assim, porque quando eu estava perdida na minha vida, né? Não tem como você estar, né, plena, vibrando, né, naquela energia. Exalando coisa boa, né, Dani? Sim, exatamente. Então, assim, só que é uma busca, né? É uma busca. Eu vejo algumas pessoas já me falaram assim, Dani, eu ainda não sei meu propósito, o que eu faço, como é que eu faço, Nesse treinamento que a gente vai lançar daqui a uns 2, 3 meses, a gente tem... Esse treinamento, ele não tem só um objetivo. Porque é o seguinte, eu tinha vários treinamentos, né? A gente desenvolveu vários treinamentos. Tem a jornada do auto-amor, autoestima quântica, liderança quântica. Eu tenho vários treinamentos formatados. Só que eu e meu sócio, que é meu outro irmão, que você não conheceu, que é o Marcos, lá de Natal. Quer dizer, você não conheceu ao vivo, mas você já ouviu falar dele tudo, né? Ele é meu sócio na empresa de treinamentos. E aí, a gente conversou no passado, né? A gente ficou alguns meses, assim, revendo muitas coisas, porque eu acho que ano passado foi também um momento, assim, de muita, né? De você parar, de você olhar para sua vida, rever muita coisa, né?
refletir, né, sobre o que você já fez, o que você vai fazer e tudo. E a gente fez isso. E a gente chegou a uma conclusão que foi a seguinte: vamos parar de ficar fazendo um monte de coisa, um monte de treinamento, é treinamento para isso, para X, para Y, para Z, para não sei o quê. O que é realmente importante para as pessoas, né? O que realmente é importante? E aí a gente fez um apanhado, né, de tudo isso, o que é realmente fundamental, importante para todas as pessoas. E a gente montou um treinamento completo. Esse treinamento é completo, ele tem desde a tomada de consciência, que são 2 módulos, né? Cada módulo são de 15 a 20 aulas. Então, é desde a tomada de consciência, passando por reprogramação mental, elevação da frequência vibracional, encontro do seu propósito, manifestação da realidade em ressonância com o seu propósito. A gente tem um módulo também especial que eu fiz, que eu incluí, só sobre a história do yoga, né? Porque o yoga se conecta muito com o meu trabalho, porque eu trabalho muito com meditações, eu trabalho muito, né, com relaxamentos, respirações, os pranayamas. Então, a gente precisou trazer esse conhecimento também. Então, é um treinamento assim riquíssimo e ele é completo. É um treinamento, nessa reunião que eu tive hoje, eu falei, olha, é um treinamento que é para você transformar a sua vida completamente. Claro que não é só comprar o treinamento e esperar sentar. E esperar, né? Claro. Dani, uma coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, já que tu falou aí no teu trabalho, conta para as pessoas o que tu faz, como é que tu te apresenta para as pessoas, como é que tu impacta na vida delas, conta para as pessoas que estão aqui o que é de fato o teu treinamento, o teu trabalho. Então, como eu estava falando, a gente trabalhava com alguns treinamentos, né? Treinamentos para empresas, e a gente chegou a lançar 2 treinamentos online, né? Que foi a Jornada do Alto Amor, que foi bem bacana, a gente teve 3 turmas, mas aí depois a coisa, né, assim, não foi muito para frente, porque eu já estava pensando em outro. Quando eu entrei no mestrado, eu passei assim por uma auto-reflexão muito profunda, então já comecei a rever várias coisas, porque o alto amor, ele é sim super importante. Eu costumo falar que é a base de toda a prosperidade, mas o alto amor é um pedaço da jornada. Ele é um pedaço da jornada. Você precisa de outros elementos para você poder realmente se libertar completamente. Então, a gente tinha autoestima quântica, a jornada do alto amor, que a gente trabalhou online, e eu tinha alguns treinamentos que a gente trabalhava em empresas, né? E aí, o que aconteceu? Ano passado, como eu estava falando, a gente parou e a gente fez essa autorreflexão, né? Sobre o modelo de trabalho que a gente estava desenvolvendo, né? E como as coisas estavam caminhando, e a gente chegou a essa conclusão. Sabe aquela frase, menos é mais? A gente resolveu simplificar. Então, hoje, a gente está com 2 treinamentos. 2. Transformação 360 graus, construindo uma vida extraordinária, que é esse que a gente vai lançar daqui a alguns meses online. E a gente tem inteligência espiritual para líderes, que é um treinamento para empresas, tá? Que é também fantástico. Na verdade, os 2 treinamentos, eles têm o mesmo embasamento. Só que o inteligência espiritual para líderes, eu dou um foco maior em liderança. É uma coisa mais organizacional, para líderes, né? E assim, é um pouquinho diferente, mas a essência é a mesma. O formato que é diferente. E o inteligência espiritual a gente tem em 3 versões. A gente tem uma versão que é um treinamento de 1 ano, né? Em que a gente acompanha os líderes de uma empresa com encontros mensais, né? Em que a gente vai ensinando, né? Eu trabalho muito com a física quântica, né? Porque o meu mestrado é em física quântica, e enquanto ciência da consciência, né, do empoderamento pessoal. Então, eu trabalho muito com física quântica. Agora, todos os meus treinamentos, todos que eu já fiz e o que a gente está fazendo agora, todos eles trabalham muito forte com as experiências. Né? Legal. Quando a gente vem com a física quântica de uma forma assim, muito forte, e física quântica é experiência, você não tem como entender a física quântica, compreender, né, os princípios quânticos, colocar eles em prática se você não experienciar e não viver esses princípios, né? E colocar em prática e ver os resultados, porque os resultados vêm mesmo, né? E é uma compreensão assim, Marcos, que muda muito a vida da pessoa, porque é uma mudança de paradigma, né? É uma mudança. Você passa a entender que a sua vida não é apenas uma vida material. Claro que todo mundo sabe. Existe uma vida material, eu tenho meu espírito também, né?
que é a parte sutil, né, que compõe o meu ser e tudo, só que esse espírito, geralmente, ele fica meio de lado. Ele fica de ladinho ali e tá todo mundo, né, todo mundo com centramento no ego, até porque o nosso cérebro, ele já vem de fábrica dessa forma, por conta de programas que foram instalados há 8.000 anos atrás, entendeu? Na época do homem primata, que precisava fugir, que precisava, né, se proteger, que precisava lutar. Então, esses programas, eles vieram de fábrica, o homem evoluiu. Hoje a gente não precisa, a gente sai na rua, a gente sabe que a gente não vai ser atacado por um leão. tigre, né, por um leão, a gente sabe. Claro, numa situação assim, né, bem, né, uma exceção da exceção da exceção. Mas você sabe, você tem segurança e tudo. Só que esses circuitos neurais, né, negativos, eles continuam aqui, eles continuam instalados. E como que a gente faz para reverter isso? Porque já foi comprovado cientificamente que o nosso cérebro, ele é 5 vezes mais negativo que positivo. Então, todo esse trabalho que eu estou te falando, né, é justamente para a gente reverter esse quadro, né, para que esses circuitos neurais possam se transformar. E aí a gente faz um trabalho com todos os corpos, né, que compõem o nosso ser, que não é só corpo físico e mental. Porque a gente pensa racionalmente, né, conscientemente, é corpo e mente. Não é só corpo e mente, é muito mais do que isso. A gente tem o corpo vital, que é o corpo que é praticamente a origem de tudo que se reflete no corpo físico, né? Então, assim, tem gente que tem mania de falar assim, eu peguei uma doença X. Não, você não pegou essa doença. Você não pegou essa doença. Essa doença, ela foi desenvolvida, ela passou por um processo. E esse processo começou nesse corpo vital. Caramba, mas o que é corpo vital? Né? A maioria das pessoas não tem ideia disso, né? Agora, quando você começa a compreender que você não é só um pedaço de carne, né, e uma mente pensante, você começa a se conhecer melhor. E aí, nesse momento, você começa a fazer tomada de consciência a respeito dos seus poderes mais profundos. Porque os seus poderes mais profundos, eles não estão no seu corpo, digamos assim. Tipo, não é a sua força física, né? Não é através do ego, né, que você manifesta os seus poderes, né? Porque o ego, ele está totalmente vinculado aos circuitos neurais negativos, né? Então, o ego, ele vibra na competição. Então, eu tenho que lascar o meu concorrente, entendeu? Para eu ganhar mais dinheiro com ele. Comparação, né? Eu olho para, né, a grama do vizinho, que é sempre mais verde, né? Nossa, o vizinho comprou isso, meu amigo comprou aquilo, eu não comprei e tal. E aí, isso gera aquela competitividade, né? Que a gente vê muito, é muito comum, né? Entre amigos, né? Então, assim, eu comprei tal lancha. Aí o outro, nossa, ele comprou a lancha X, eu preciso comprar a lancha Y agora. E aí fica nessa competitividade. Tudo isso, né, apesar das pessoas não pensarem de forma consciente a respeito dessas situações, né, que são tão comuns e acontecem a todo momento, tudo isso gera o quê? Sofrimento. Tudo isso gera estresse, tudo isso gera confusão mental, né? Então, por que investir nos circuitos neurais negativos que já estão aí, né? Tomando a frente de tudo, mas a gente fica alimentando isso, né? Então, o próprio complexo de inferioridade, o complexo de superioridade, né? Tanto eu me achar inferior quanto eu me achar superior aos outros, isso gera sofrimento, né? As comparações, como eu já falei, o vitimismo, né? Eu não consigo, eu não posso, não sei o quê. Então, você não assume a autorresponsabilidade perante a sua própria vida. Então, o trabalho é transformar, não só energeticamente, mas também a gente já tem vários estudos, várias pesquisas dentro da neuroplasticidade, né? De que quando você muda suas emoções, muda os seus sentimentos, os seus pensamentos, isso altera o seu estado vibracional, a sua frequência vibracional, que altera o seu cérebro. Então, o processo não só energético, mas também bioquímico, né? E isso a gente tem comprovação. Eu tenho uma médica, que é a doutora Alessandra, que é minha amiga do coração, que ela é uma super neurologista, ela trabalha no Einstein, ela opera no Albert Einstein, em São Paulo, e ela é minha parceira nesse projeto, porque o Inteligência Espiritual, ele é um projeto super completo. A gente entra com a ciência quântica, mas a gente também coloca a ciência material, né? A ciência materialista, que é aquele ver para crer, né? Então, a gente
Tem alguns mecanismos de medição, né, em que a gente faz algumas aferições, por exemplo, na modificação que o cérebro, né, que acontece no seu cérebro, nos seus circuitos neurais, depois de um treinamento como esse, depois de uma vivência, por exemplo, a inteligência espiritual, no final desse treinamento completo, né, porque são 3 formatos, mas desse treinamento completo a gente tem um encontro presencial de 5 dias, em que a gente vai para um resort com todos os líderes. E esses líderes, eles, claro, eles recebem algumas, né, alguns direcionamentos, a gente fala um pouquinho, né, tem um pouquinho de conteúdo, mas 90% é experiência. Então, é o momento da gente experienciar, colocar em prática tudo aquilo que, né, a gente ficou meses ali, claro, não só aprendendo, estudando, mas também já experienciando, colocando em prática. Mas esse momento no final desses 5 dias é um dia realmente para você mergulhar, é um dia para você se desligar totalmente da sua vida lá fora, da sua família, do seu trabalho, tudo, para você realmente poder fazer uma reprogramação ainda mais profunda. E aí a gente fecha com chave de ouro essa experiência, né, com a inteligência espiritual. E em algumas pessoas, né, dependendo do tamanho da turma, né, da equipe que a gente trabalha, a gente não consegue fazer o aferimento em todo mundo, 100%, mas a gente consegue pegar ali uma amostra, né, das pessoas, e a gente faz o monitoramento, né, dessas pessoas, monitoramento das ondas cerebrais, das ondas cardíacas, né, e a gente faz a doutora Alessandra, ela desenvolve todo esse trabalho, né, de acompanhamento, e depois ela apresenta, né, os resultados. Então, a gente faz, né, o monitoramento. Então, tem ali como é que estava esse cérebro antes, né, antes dessa experiência, né? Como é que esse cérebro se comportou naquele momento em que a pessoa estava meditando, né? Então, a gente vê ali transformações realmente, né, físicas, né, neuroplasticidade falando, e isso é comprovação. Isso é uma comprovação de que houve mudanças, né, na vida dessas pessoas, e a comprovação é física, né? Porque quando a gente fala muito dessa questão da energia, né, e física quântica, a gente está sempre falando de energia, de vibração e tudo, assim, não é impossível, né? Já existem medições, a gente consegue medir por exemplo, em hertz, a gente consegue medir em hertz a qualidade, o nível da vibração de uma determinada emoção. Então, tem um psiquiatra americano, o Dr. David Hawkins, que ele desenvolveu a escala das emoções, em que ele conseguiu medir, deixa eu só abrir aqui para os ele conseguiu medir desde as emoções, né, de nível mais baixo, que é a vergonha, tristeza, raiva, né, melancolia, angústia e tudo mais, até as emoções de um nível mais elevado, que são as emoções que têm uma frequência mais elevada, né? Então, isso a gente já até pode observar no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente vê alguém falando assim, nossa, fulano tá com uma energia ruim, tá com uma energia baixa, né? A gente já escuta isso no nosso dia a dia, e isso realmente a gente consegue medir, né, em hertz, a qualidade dessa frequência vibracional, né, nessa escala das emoções. Sabe, Dani, uma coisa que eu que falo muito de negócios, de business. Hoje a minha metodologia que eu criei é uma metodologia baseada em ensinar pessoas a terem mentalidade empreendedora, que a gente tem a educação dos pais com os filhos, a educação da escola, a educação financeira, e eu criei a educação empreendedora, forma de pensar. Uhum. E uma das coisas, sabe, que eu acho interessante, com um link com o que você está falando, é que eu tenho uma premissa que eu falo do amor nos negócios. Como assim, Marco, amor nos negócios? Cara, eu acho que o amor é uma força talvez vibracional, não sei falar como tu fala aí, tu é especialista, mas o que eu acho? Eu acho que quando a gente tem um negócio, por mais que a gente tenha um negócio, a gente lida com pessoas. E eu acho que as pessoas, sabendo lidar com pessoas, se faz negócio melhor. Por isso que, inclusive, eu sempre falo, pessoas antes de negócio. Quando você foca em resolver problema de pessoas, seu negócio vai bem. E o que eu percebo? Quando a gente coloca esse extra físico, que é o amor, que é a vibração positiva, com o trato com outra pessoa, você começa a ter. E o que eu vejo hoje? Um mundo que cada vez mais, graças a Deus, caminha nesse sentido de tudo que você está falando, que eu acho fantástico, embora não conheça, não domine. Mas o que eu percebo? Mas ainda existe uma grande massa que resiste a tudo isso que a gente está conversando. Eu acho que hoje a gente ter essa abertura, primeiro ponto, sabe? De aceitar algo tão, talvez possa soar tão intangível para as pessoas, mas eu acho que no momento que a gente se abre para dizer, cara, que interessante, deixa eu
deixa eu investigar um pouco mais isso. Deixa eu olhar a Daniele. Deixa eu entender um pouco. Sabe quando a gente faz isso, a gente começa naquele mergulho que tu falou. Que quando a gente começa a se conhecer, a gente vê o quanto a gente pode mais. Mas eu acho que as pessoas vivem num mundo tão fechado, tão, sabe, pequeno, que ela só vai, trabalha, paga conta, e quando vê, não consegue evoluir. Então, por isso que eu disse, cara, acho que vai ser um papo muito legal, porque o que tem a ver negócios com estar bem? Eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que tu, como empresária, tu já teve nos dois lados. E eu queria que tu falasse um pouquinho como é que tu vê hoje o mundo relacionado às pessoas, as pessoas que não acreditam, enfim, pode falar um pouco sobre isso? Então, o que eu vejo é que realmente existe uma resistência, né, a esse tipo de conhecimento, ainda existe uma resistência, mas como que eu vou aferir? Por exemplo, eu tive uma reunião essa semana que a pessoa me perguntou assim, mas como que eu vou aferir os resultados na minha empresa, né? Eu coloco esse treinamento na minha empresa e como é que eu vou ver os resultados depois, né? Como é que eu vou medir os resultados, né? Assim, eu vou ter mais lucro, eu vou ter mais produtividade, né? Os meus funcionários, eles vão produzir mais, como é que é isso? E assim, claro que quando você eleva a sua frequência, inclusive fazer uma parte aqui rapidinho, né? Só para falar a questão da frequência do amor, né? A frequência do amor é uma das frequências mais elevadas, né? A frequência do amor, ela é elevadíssima. Se eu não me engano, são 526 Hz, ou são 500 Hz. Eu não sei precisamente, mas é entre 500, 500 e pouco. Logo acima da frequência do amor é a frequência da alegria, né? São bem próximas, então, assim, são frequências muito elevadas. E aí, o que acontece? Olha só que interessante isso. Quando eu preciso realizar algo, né, eu preciso empreender, quando eu preciso abrir uma empresa, ou então iniciar um novo projeto, entusiasmar minha equipe, levantar, motivar minha equipe, o que eu preciso para poder fazer tudo isso? Né? Qual que é o pré-requisito para eu poder realizar qualquer coisa na minha vida? Eu preciso ter energia, concorda? Né? Então, assim, uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que está vibrando numa frequência muito baixa, né? Você nunca vai ver uma pessoa depressiva falar assim, nossa, eu já tive uma ideia nova para um negócio novo e tal, tô pensando, né? Você nunca vai ver isso, né? A pessoa depressiva, ela está contraída, né? Ela não está expandindo, né? Expansão da consciência é você se abrir para o mundo, né? Para as infinitas possibilidades, né? Para o novo. Então, quando você está vibrando numa frequência muito baixa, você não tem força. Força, não é só energia vital, não é energia física também, né? Você não tem força para, às vezes, nem levantar da cama. Então, você precisa dessa energia. E quando você está vibrando no amor, a sua frequência está muito alta. E aí você tem essa energia. Olha que lindo isso, né? Então, quanto mais eu amo, quanto mais eu compartilho, quanto mais quanto mais eu posso extravasar o meu amor, né? Transbordar o meu amor, mais esse amor se multiplica em mim, mais eu posso compartilhar, né? Porque é uma frequência muito elevada, né? Muito elevada. E eu vejo muitas pessoas assim, eu já vi em algumas empresas assim, nossa, mas você vai falar de amor na empresa? Que coisa, né? Exatamente, porque galera acha que é um bicho de sete cabeças, né? Assim, amor é a coisa mais linda que existe, mas é porque as pessoas, elas se voltaram para esse amor romântico, né? Que claro, o amor, isso quer dizer. Ele só pode existir se for um amor. Se for carnal, se for sexo, né? Cara, o amor tá no teu porteiro que tu cumprimenta. O amor Exatamente. Tá no cachorro que você passa ali e vê a beleza dele, sabe? É nos mínimos detalhes. Quando você... Dani, sabe que uma coisa que eu vou te falar que de uns tempos para cá eu sinto, e você, pessoal que está assistindo, talvez você já tenha a felicidade de acontecer. Dani, eu sou tão feliz hoje no meu dia a dia, desde a hora que eu acordo até a hora de eu dormir, que quando eu deito, eu sinto correr nas minhas veias um sentimento de, cara, que coisa boa que foi meu dia. Sabe? E nossa, eu acho que é ali que tu pode explicar um pouco o que é essa coisa que tanto se fala, chamada gratidão. Sabe? Você tá... Sabe? É isso, eu acho que o amor é isso. O amor, quando a gente fala assim, eu e a Dani aqui, a gente tá trocando ideia sobre o amor, cara, não pensa que é o amor que tu tem que conquistar alguém lá. É nos teus negócios, é no trato, é no cumprimento, no sorriso pro teu vizinho, sabe? Isso que ela tá falando sobre o amor.
Exatamente. Inclusive, Marco, olha só como é que é a sincronicidade, né? Eu estava conversando com um cliente meu hoje, é um cliente que ele tá hoje passando por um desafio muito grande, porque ele é CEO de uma grande rede de hospitais aqui em Brasília e a situação a gente já sabe como é que tá, não precisa nem falar, né? A gente estava conversando hoje pelo WhatsApp, né? E a gente estava falando nessa questão do amor, né? De fazer as coisas com amor, de dar o nosso amor, né? Porque o amor, ele tá nas pequenas coisas. É um sorriso que você dá para uma pessoa que está triste e você muda o dia daquela pessoa, né? É uma ajuda que você dá, uma ajuda inesperada que você dá para uma pessoa, para uma instituição, seja o que for, né? Isso é o amor. E a gente estava falando sobre isso e eu mandei para ele, depois eu posso compartilhar com você, para você compartilhar com a sua audiência também. Eu vou colocar de novo nos meus stories, porque eu botei nos meus stories essa semana. E é um texto lindo, que eu sou apaixonada por esse texto, justamente falando sobre isso. Falando o que é esse amor, né? Que as pessoas, elas se voltaram totalmente, né, para esse amor romântico, que é o amor entre um homem e uma mulher, que a gente percebe, assim, que na maior parte das vezes, né, infelizmente, né, por conta também de uma falta de conhecimento, também eu vejo, a coisa vai se distorcendo de uma forma, né, que de repente aquele amor se transforma num ódio, né? Então, porque você terminou um relacionamento com alguém, você tem que ficar contra aquela pessoa, você tem que desejar o mal daquela pessoa, né? Então, a gente vê isso acontecendo muito, isso é uma distorção do amor. E voltando aos arquétipos, por que eu amo, né, trabalhar com os arquétipos? Porque os arquétipos são as energias primordiais, são as energias originais que deram origem a tudo que existe no universo. E essas energias são puras, são energias divinas puras. Então, quando você se conecta com um arquétipo, você consegue receber, né, os ensinamentos, toda a energia, né, toda a sabedoria que vem desses arquétipos. E essa energia, ela vem para você de uma forma pura, sem as distorções que o ser humano fez ao longo do tempo. Porque, por exemplo, quando você olha, né? Quando você olha o jornal, né? Você está assistindo o jornal na sua casa e você vê teve um assassinato, o marido matou a mulher, não sei o quê. E aí vão falar com o marido, né? O que aconteceu? Por que você matou a sua mulher? Não, eu matei por amor. Gente, isso é uma distorção do amor absurda. É uma distorção do amor absurda. A coisa está tão distorcida. Um outro arquétipo que está completamente distorcido, o arquétipo da justiça, né? O que é justiça? Né? A gente, né, se depara aí com atrocidades acontecendo, né? Coisas absurdas acontecendo, e as pessoas falam que aquilo é justo, né? Que aquilo é a justiça e tudo mais. Então, a justiça distorcida, o amor distorcido, o próprio poder distorcido, né? Porque quando você vê, né, os políticos, né, os governos, né, fazendo o que eles fazem com o poder, abuso de poder, desvio de verba, corrupção, né? Tudo isso que a gente vê, a gente fala assim, gente, total desvio, né, do significado, da essência do poder, né? O verdadeiro poder, ele existe para empoderar outras pessoas. Esse é o verdadeiro poder. Não é você querer dominar as pessoas, né? Se apropriar das pessoas, dominar as pessoas. Isso não é poder. Isso é insegurança, né? Que é uma forma de distorção do arquétipo do poder. Então, quando você entende essas energias de forma pura, aí você pode, não por conta de uma opinião de uma pessoa, de algo que alguém escreveu, que alguém falou, que alguém acha, né? Você construir as suas próprias conclusões, os seus próprios argumentos, mas você, a partir desse contato com essa energia pura, você receber esse conhecimento e você entender na sua essência pura o que é o amor, o que é o poder, o que é a justiça, né? O que é a bondade, né? Então, isso é maravilhoso, né? Você imagina um trabalho... Isso é só uma parte, tá? Isso é só uma parte né? Que isso tá em ambos os treinamentos que eu trabalho. Isso é só uma parte. Só isso já é tão rico, né? É um grande tesouro. Então, voltando, né? Porque eu já me perdi aqui. É tanta coisa. Vou fazer um gancho aqui, Dani, enquanto eu não perco essa ideia. Sabe o que eu vejo hoje? Que eu lido com muito empreendedor, com muito autônomo. Cara, eu vejo uma massa de pessoas que às vezes é tão negativa, tão negativa. Vai lá um cara, por exemplo, posta uma ideia dele, aí vem um neguinho lá e pum, detona, sabe? Eu digo, cara, isso não faz parte hoje do meu mundo, graças a Deus. Mas sabe o que eu vejo de gente assim que parece que não carrega o amor no coração, sabe? E como é que vai ter negócios? Como é que vai empreender? Como é que vai querer trabalhar com pessoas se carrega dentro de si
a coisa mais negativa do mundo, que é não querer resolver, lidar com pessoas, sabe? Eu acho que tem tudo a ver. Isso tudo que tu tá falando, porque as coisas vão se casando, já que eu não sou especialista, eu vou juntando aí. Muito bom, Dani. Olha. Mas, ó, eu acho que é muito fácil. Assim, eu converso com as pessoas que não têm nem ideia, né? E a gente está sempre... O nosso grande desafio é decodificar essa linguagem científica e acadêmica, né, para uma linguagem simples, que todos possam entender, né? Porque a física quântica é algo que é para todas as pessoas, né? E isso diz respeito a todas as pessoas, e por isso que eu observo isso, sabe? Isso que você está falando, né? Tipo, as pessoas recebem muito bem, porque isso diz respeito a elas, né? A essência divina que vibra dentro de cada um de nós, né? Porque o que acontece? Agora eu vou falar um pouquinho, tá? De duas partes, de 7 partes, né? Vou falar um pouquinho de 2 partes que compõem o nosso ser. Então, vamos lá. Ego e eu superior, ou self quântico, como a gente chama na ciência quântica, ego, né? O ego é esse invólucro, né? Que é essa identidade, Daniele, Marcos, né? Isso é o ego, é o nosso ego. Então, para que você pudesse ser, para que Deus pudesse, né, se subdividir, né, e se individualizar, precisou ter esse ego, né? Precisou criar esse ego para que cada um tivesse uma identidade própria, né? Porque, na verdade, o ego, ele é como se ele fosse um canal para a manifestação da divindade que vibra dentro de você, né? Então, tem essas 2 partes aqui, que é o eu superior, o self quântico, ou centelha divina, algumas pessoas chamam de centelha divina, e o ego. O ego, ele está diretamente conectado aos circuitos neurais negativos, né? Que é que a gente falou mais cedo. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa botar o ego no lugar dele. Qual que é o lugar do ego? O lugar do ego é o lugar do eu pequeno, né? Ele faz parte, né? Ele é importante. Sem ele, a gente não existiria, mas não é ele que comanda a nossa vida. Pelo menos não poderia, né? Mas, né? De alguns, né? O que acontece é que, para a maioria das pessoas, ele comanda sim, né? Então, quando a gente dá poder para o ego e tira o poder do nosso eu superior, eu costumo fazer uma analogia que é bem interessante, que é o seguinte, isso dá para entender super bem a questão. Você imagina uma empresa, já que a gente está falando de empresa, né, de empreendedorismo e tudo, imagina uma empresa, essa empresa ela tem ali diversos cargos, né? Então ela tem o CEO da empresa, que é o cara que comanda, um cara preparado, que tem experiência, né, que tem sabedoria, e enfim, que tá, né, que tá ali naquela posição de presidente da empresa. E a gente tem a pessoa que é responsável pela limpeza geral da empresa, né? Pelos serviços gerais da empresa. Não desmerecendo, né? Eu costumo sempre falar, né? Todos os cargos, todas as funções são importantes. São importantes, né? Porque claro. você imagina você chegar numa empresa, você vai em uma empresa para fazer uma reunião, né? Como eu vou muito, né? Em clientes meus fazer reunião e tal. E aí eu chego nessa empresa, eu entro nessa empresa, a empresa está toda suja. Não foi feito, né, uma faxina, uma limpeza nessa empresa, ela tá toda suja. É uma impressão, acabou, né? Se acontece isso comigo, eu falo assim, gente, tchau, depois a gente conversa. A importância dessa pessoa, do serviço, né? Exatamente, é o cartão de visitas, né, da empresa e tudo mais. Então, todas as funções são importantes, todos os cargos são importantes. Mas existe uma função que é uma função estratégica, né, de visão, enfim, que é a função do CEO de uma empresa, do presidente de uma empresa. Aí eu tenho essa empresa, eu tô de fora, tá? Eu tô aqui observando, essa empresa é minha. E aí eu tenho lá todos os cargos. Eu botei uma pessoa para ser o CEO, super preparada e tudo mais, botei uma pessoa para, né, para fazer os serviços gerais, e aí tem os outros lá, tem alguns gestores, alguns gerentes, né, a pessoa de atendimento e tudo mais. Beleza. Aí um belo dia, aí tá tudo indo bem, tudo, né, tudo caminhando, tudo fluindo. Aí um dia eu chego assim, não, gente, eu vou trocar agora. Aí que é a analogia, né? Que eu tô falando, fazendo do ego, o ego e a centelha divina. E aí um dia eu chego assim, não, gente, peraí. Deu a louca, deu a maluca aqui na minha cabeça e eu vou trocar, né? Resolvi da minha cabeça que eu vou trocar. Então, assim, o CEO, ele passa lá para os serviços gerais e os serviços gerais passa lá para assumir o cargo do CEO. Me fala qual é a condição, né? Não desmerecendo ninguém, mais uma vez, mas fala qual é a condição que essa pessoa dos serviços gerais tem para presidir uma empresa. E vice-versa, né?
né? Exatamente. E aí, aí o CEO, né, o CEO verdadeiro, inicial, que tem toda a preparação e tudo mais, ele fica ali, né, tipo, sabe, assim, querendo fazer, mas ele não pode fazer. É a posição da centelha divina do eu superior, quando o ego toma conta e o ego vai embora e manda ver, né, porque o ego, o egoísmo, né, manipulação, dominação, tudo isso é do ego, né? Então, e o ego é cego, né? Ele quer fazer as coisas do jeito que ele quer, porque ele quer, na hora que ele quer, tem que ser do jeito que ele quer, né? Então, Dani, uma pausa. Só uma pergunta. Assim, eu com a minha humilde experiência relacionada a isso, o que, que eu vejo, só para tu me corrigir, para mim o ego é uma coisa muito importante, mas ele tem que ser domado. Não seria assim? sim, exatamente. Ele tem que ser, exatamente, ele tem que ser, por isso que eu falei, ele tem que estar no lugar do eu pequeno, ele tem que sair ele tem que abrir o espaço para que a centelha divina, o eu superior possa se manifestar através dele, porque ele tem um papel. Tem muita, às vezes, você já deve ter ouvido isso alguma vez também. Eu já ouvi muitas pessoas, não, tem que matar o ego, vamos matar o ego, vamos matar o ego. Se matar o ego, você morreu, né? Porque o ego faz parte, né? É um dos componentes do seu ser, né? Então, se matar o ego, você morreu, acabou. Matou o ego, acabou. Então, Sabe, você precisa, é o que você falou, você precisa domar, você precisa gerenciar esse ego, entendeu? E a gente tem diversas ferramentas, mecanismos, para a gente colocar o ego no lugar dele, abrir o espaço para o eu superior agir, porque o eu superior, o que que é? É divindade, é pura sabedoria, é intuição vindo, né? É igual uma cachoeira, sabe? Assim, quando você sai, quando você tira o ego da frente, que é você sair da frente, né? O seu ego é você. Então, quando você sai da frente, quando você permite com que a divindade possa agir, meu Deus, é o seu poder intuitivo fluindo, é o seu poder criativo fluindo. Você recebe, né? Você recebe justamente das energias arquetípicas, né? Você recebe informações, você recebe direcionamentos, você recebe respostas. Então, são aqueles momentos ahá, né? Que a pessoa, né? Aquele momento ahá que é, nossa, encontrei a solução, eureka, é esse o caminho. E isso vem, não é do ego, né? Porque o ego, ele também está ligado às nossas memórias, né? E esse poder intuitivo, esse poder criativo, ele não vem das nossas memórias, porque é algo totalmente novo, né? E o que está nas nossas memórias são experiências que a gente já viveu, né? São ali arquivos das nossas experiências passadas, e tudo isso é velho, tudo isso é velho. Nada disso é inovador, nada disso é criativo, né? Tudo isso é velho. É o que você já conhece, são registros do seu passado. Quando a intuição, quando o poder criativo se manifesta, é a pura divindade se manifestando em você. É a pura divindade vibrando, fluindo. E aí, tudo vai se encaixando. Você passa a viver uma vida realmente extraordinária porque o universo conspira a seu favor. Quando você vibra numa frequência elevada, você entra, né, como se a sua antena, a sua pineal, né, que é uma glândula que você tem aqui no centro do cérebro, a pineal, ela começa a transmitir, né, a energia, ela começa a transmitir uma frequência e o universo, ele vai se conectar com essa frequência e a consciência una, ela começa a se manifestar na sua vida. Eu tô toda arrepiada, porque toda vez que te eu vendo falo falar disso... isso, eu acho que tem tudo a ver esse momento com o que tu falou no início. Como o empreendedor, ou a pessoa, enfim, que está assistindo, como ele vai avançar se ele não está bem consigo mesmo, né, Dani? Esse é o grande ponto. Tudo que a Dani faz é um trabalho para você que está assistindo mergulhar dentro de você, porque é dentro de você que as respostas estão, não é fora. E a tua prosperidade está diretamente ligada com o teu bem-estar. Você não vai conseguir iluminar o teu universo se você não estiver bem consigo mesmo. Eu acho que esse trabalho de busca é um trabalho infinito, né, Dani? É infinito, é infinito. Porque o conhecimento é infinito, né? As experiências são infinitas, as possibilidades são infinitas. Então, é um conhecimento, assim, uma jornada infinita, porque você vai, né? Você vai cada vez mais expandindo a consciência, você vai mudando as suas percepções, você vai expandindo, ampliando a sua visão a respeito das coisas. Aí, daqui a pouco, você passa a conhecer coisas que você não conhecia antes, mas aí você já, né, já muda a percepção, já evolui o significado das coisas, os conceitos, e você vai indo, você vai indo. É um trabalho infinito,
até o momento que você ilumina, né? Aí eu vou entrar no outro assunto que é, né? De acordo com o trabalho maravilhoso do Amit Goswami, que ele faz com a Valentina, né? Eles escreveram um livro que eles falam, né, a respeito da espiritualidade quântica, né? Então chega um momento em que você chega num grau, o Amit desenvolveu uma escala da felicidade, né, que vai de 0 a 6. Quando você chega na escala 5, você já está nesse nível em que você tá vibrando uma vida extraordinária, de plenitude, de plena realização das suas capacidades, estão, né, a todo vapor, e tudo está fluindo da melhor forma. E aí você tem o nível 6, que é um nível em que você ilumina no sentido de se juntar, se conectar, se fundir ao todo. Quem assistiu aquele filme Lucy vai saber o que eu estou falando, né? Que chega no final do filme e ela desintegra. Então ela se tornou pura consciência e voltou, né? Que foi de onde todos nós viemos, né? De Deus, do Criador, da pura consciência. Então ela retorna, né? Ela desintegra, ela sai do domínio físico e ela se integra ao todo, né? Esse é o nível que eles consideram o nível 6 de felicidade, que é essa integração. Só que ele fala, você pode viver o arquétipo da inteireza, que é o arquétipo essa inteireza, essa totalidade também. Você pode viver no nível 5 de felicidade, que é você continuar nessa plena capacidade, né, de realização, de expansão de consciência, de autoconhecimento, né? Você continua nessa jornada. E aí nesse momento, isso não é o Amit que fala, sou eu que acredito, né? Por todas as minhas pesquisas, meus estudos. Você entra num nível em que estudar, trabalhar e ajudar é o tripé que vai conduzir a sua vida, né? Então você compreende que você tem uma compreensão muito expansiva a respeito da vida, então você realmente compreende, não com a mente racional cognitiva, né? Quando a gente fala assim, somos todos um, mas você está enganando a pessoa, você está passando o outro para trás, você quer ter mais lucro que o outro, você quer levar mais vantagem que o outro, né? Então, somos todos um, você entendeu a nível racional, somos todos um, tá? Mas você não entendeu com a mente do coração, né? Você não entendeu, né, com a divindade, né, que vibra em você. Então, quando você entende que somos todos um, né, num nível mais elevado, né, não assim, entendendo que o domínio material nos dá essa impressão, essa ilusão de que estamos separados, mas no domínio transcendente, que é o domínio invisível, o domínio da energia, né? Nesse domínio, você consegue ter essa consciência, né? Quando você transita por esse domínio, isso você faz através da meditação, quanto mais você transita nesse domínio transcendente, mais você não só compreende com a mente do coração, mas você comprova, você sente, né? De uma forma muito profunda que todos somos realmente um. E aí, esse tripé, estudar, trabalhar e ajudar, ele se torna a direção da sua vida. Você leva a sua vida, você conduz a sua vida com base nesse tripé. E vive de uma forma plena, você não vai desintegrar como a Lucy lá do filme, né? Você continua aqui, mas com essa consciência. É uma consciência mais expandida, uma consciência, né, que vai além do domínio material, né? Que vai Repete além o tripé aí pro pessoal. Repete o tripé para eles guardarem. Estudar, trabalhar e ajudar. Demais, galera. Olha isso. Vejam todo esse aprendizado aí, esse ensinamento da Dani, esse aprendizado que vocês estão tendo desse tripé e vejam como está a vida de vocês, o que vocês podem melhorar, sabe? Eu acho que às vezes, Dani, por exemplo, talvez que tenha alguém assistindo que tenha tido esse primeiro contato, às vezes muita coisa pode não ter absorvido, mas são coisas simples como estudar, ajudar, trabalhar. Só isso. Se você sair dessa live hoje com o tripé da Dani, você já vai ter uma grande evolução. É por isso que eu falo, sabe, Dani? Você começou, a prima.veg perguntou, estudar, trabalhar e ajudar. É isso mesmo. A prima Dani, Veg é minha aluna das meditações, essa linda!
Dani, nosso tempo está estourando, dá um recado final pro povo. Eu não queria terminar, mas dá um recado final pro nosso povo, tá bom demais. Jesus, Pô, eu tô chocada como o tempo voou, voou. cara. Tu viu? São as forças do universo aí, vira só uma vez, vira integrado. Deixa eu te perguntar uma coisa, você vai salvar a live? Deixa salvo, Claro, eu achei interessante. claro. Tá, Galera, e quem estiver assistindo aí, tira um print e marca eu e a Dani lá pra gente te sim, conhecer, pra gente te seguir também de volta. Tira um print e marca a gente, marca lá nos teus stories. Dá um sim. recado final pra esse povo E aí, Dani. uma coisa interessante também, Marcos, que eu acho nessa questão, né, das mídias, você tirar o print, marcar e tudo. Quer dizer, se essa live valeu a pena para você, né, se você aprendeu algo novo, se foi algo, né, interessante para sua vida, compartilha com as outras pessoas. Fala com as pessoas, gente, vai lá no canal do Marcos e assiste essa live. Porque essa live fez diferença para minha vida e pode fazer diferença para sua vida também, né? Exato. Eu tenho alguns valores, né, que eu carrego, né, na minha vida, mas assim, esse valor de compartilhar a prosperidade é um dos valores mais fortes, né? Top. Evolução contínua também é outro valor, mas esse valor de compartilhar a prosperidade, eu acho que é muito, ele tem um significado muito profundo e os efeitos dele eu acredito que nem a gente nem conseguiu mensurar ainda, porque é uma coisa tão incrível, tão maravilhosa, né? Como eu falei, quando a gente está transbordando amor, a gente está, ao mesmo tempo, multiplicando amor, a gente está compartilhando, a gente está multiplicando. Exato. E eu Mas vou te vamos. contar uma coisa que tu não sabe. Sabe quando nós estávamos conversando lá no início da live sobre a gente fazer com amor as coisas que a gente faz, que a gente chega a um ponto que a gente não está trabalhando? Eu vou te contar uma coisa para te provar o quanto é poderoso quando a gente transborda na vida das pessoas. Quando nós estávamos falando sobre isso, da gente fazer o que a gente ama, uma vez tu me contou uma história do teu pai. Me contou uma história que teu pai era médico e que teu pai chegava em casa, pegava o livro, imagina, ele chegava em casa do trabalho, À pegava o noite. livro e ele ia estudar. Na minha cabeça, há 1000 anos atrás, quando eu ouvi essa história, eu pensava assim, cara, como é que alguém vai chegar do trabalho e ainda vai estudar o que trabalhou? E aí, então assim, ó, pra tu ver, eu fiquei com isso na cabeça e pra tu ver o poder de você transbordar histórias e conhecimento na vida das pessoas. Sabe, isso me veio e eu não pude perder a oportunidade de compartilhar, pra tu ver como é chocante. Então você que está assistindo, pessoal, compartilhe isso aqui que a Dani falou, porque pode ter alguém que vai te agradecer por alguma coisinha que a Dani falou aqui, que disse, cara, isso fez todo sentido na minha vida, no momento que eu estou vivendo. Então, parabéns. Dá o teu recado final e vamos dar beijo tchau pro povo. Então, eu vou dar o recado final, aproveitando, né, esse comentário que você fez agora. Eu lembro, né, tem muitos anos que eu te falei isso, muitos anos mesmo. Eu acho que foi nos primeiros anos que a gente se conheceu e tal. E assim, meu pai, ele sempre foi um grande exemplo, né, para mim e para os meus irmãos, né? Então, meu pai, ele foi uma pessoa super humilde, né, que saiu assim. Eu costumo dizer que meu pai, tem gente que fala assim, ah, fulano saiu do nada. Meu pai saiu do menos nada, né? Porque o meu pai, com 18 anos, ele era semi-analfabeto, ele só sabia assinar o nome dele. Então, era considerado semi-analfabeto. E ele se alistou, ele serviu, ele entrou para a Marinha, começou a estudar, né? Fez supletivo. Estudou e passou no primeiro vestibular que ele fez na UFRJ para medicina em terceiro lugar. Então, meu pai, assim, é o meu ídolo, né? Um dos meus ídolos e assim, um grande exemplo, a grande referência que eu tenho, né? E aí, como você trouxe isso, e nada por acaso, né? Como você trouxe isso, um legado muito, muito bacana, muito importante que meu pai deixou pra gente é que, justamente, ele sempre fez tudo com muito amor. Com muito amor. E ele sempre viveu, né? E assim, olha só que incrível como é que essa história do meu pai linka, né, com esse último tema que eu falei do trabalhar, estudar e ajudar, né? O meu pai, ele viveu efetivamente isso, né? Então, ele era um médico, ele era cirurgião, ele fazia operação nos olhos, né? Catarata, transplante de córnea e tudo mais. E eram operações caras, né? Assim, as pessoas, né, pobres, que não têm dinheiro, não podiam pagar, né? E o meu pai fazia mutirões, né, de final de semana, convocava a família, inclusive eu. E eu falava assim, pô, pai, eu quero ir pro clube tomar sol. E ele, não, você vai fazer as fichas dos pacientes e tal, né? Meu nível de consciência era muito baixo nessa época. Mas ele, não, você vai fazer as fichas, você vai ficar fazendo as fichas e tal. E ele ficava o final de semana inteiro operando, atendendo esses pacientes. Na verdade, ele pagava para essas pessoas serem atendidas, né? Porque
né? Tem todo um custo, né? Ele dava o trabalho dele de graça, convencia os anestesistas e outros médicos a fazerem também de graça, mas tem Trabalho todo social, o né? custo da clínica, então ele botava o dinheiro, né? Para poder viabilizar esse projeto. E aí, e ele fazia aquilo com tanto amor, com tanto entusiasmo, assim, sabe? Que até, assim, eu vendo meu pai falar assim, tá bom, pai, eu vou, a gente vai. A gente ia lá e ficava ajudando ele, né? E isso começava na sexta-feira à tarde, né? Fazendo as fichas, né? A gente lá, ele atendendo algumas pessoas, né? Passando alguns colírios que a pessoa tinha que passar antes de ir para a cirurgia no dia seguinte. E sábado, Marco, a gente começava sábado, 7 da manhã e ia até a noite, até 11 horas, meia-noite. No dia seguinte, domingo, a mesma coisa, né? Então, essas pessoas, né, que recebiam, né, que eram operadas e tudo mais, elas não tinham condições de pagar. Mas é um amor tão grande, não só do meu pai né, pelo trabalho e por essas pessoas, mas das pessoas também com ele, né? Então ele chegava lá em casa assim com galinha, com manteiga de garrafa, ele chegava, De presente, né? vários presentes, ele ganhava vários presentes. E ele falou uma vez pra gente, porque ele fez muitos mutirões, né, na vida dele. Ajudou muitas pessoas, curou muitas pessoas, devolveu a visão a muitas pessoas. E uma vez ele falou, né? Ele chegou com um monte de coisa. Era galinha, era manteiga de garrafa, era queijo, nossa, era pano de prato, era tudo que você imaginar, né? Essas coisas simples, mas lindas, né? Dadas com todo amor, com todo carinho. E uma vez ele falou para mim, tava eu e minha mãe, eu lembro que ele chegou cheio de coisa. Eu tava na sala com a minha mãe e ele falou assim: olha, isso aqui vale muito mais do que o dinheiro, né, que as pessoas pagam muitas vezes, porque para essas pessoas isso aqui é muita coisa, né? Às vezes você tem, sei lá, você tem 30 mil reais para pagar numa cirurgia, né? Mas você tem mais 1 milhão, 2 milhões, né? 3 milhões na conta, tipo 30 mil para você não é nada, né? Só que para essas pessoas, uma galinha, um queijo, uma manteiga de garrafa, né? Às vezes era o que a pessoa tinha, às vezes, para ela comer, né? E ele recebia esses presentes e ele falava assim, isso aqui tem muito mais valor do que, né, muitas vezes o dinheiro que a pessoa, não que o dinheiro não tenha valor, né, mas isso aqui realmente eu sei que muitas vezes foi tirado da mesa dessa pessoa para ela poder me dar. Então é muito lindo, né, isso. Então Eu costumo dizer, Dani, que isso é riqueza. Riqueza é dinheiro, mas é também tudo que o dinheiro não compra. É verdade, é verdade. Muito, nossa, muito lindo. Estou emocionada aqui, porque meu pai... Nossa, toda vez que eu falo do meu pai é uma emoção muito grande, porque ele realmente... Né, isso, meu pai tem várias histórias, né? Eu podia escrever um livro só com as histórias do meu pai, inclusive... Que legal. Já até me falaram, escreve um livro falando dessas histórias. Claro! Tu vai escrever com tanto amor, e isso que vai virar um best-seller nível... e vai iluminar a vida de muita gente, né? Eu talvez, né? Quem sabe, no futuro eu escreva assim. Mas, vamos lá, só para fechar... Então, meu pai viveu, realmente, ele viveu essa experiência de trabalhar, estudar e ajudar. Como eu te falei alguns anos atrás, né? Que ele chegava em casa, depois de um dia inteiro atendendo. Às vezes, à noite, ele fazia cirurgia, ele chegava em casa, jantava, né? Ficava um pouquinho com a minha mãe, com a gente, ele pegava o livro e ia estudar, né? Então, foi uma coisa que meu pai nunca deixou de fazer isso. Ele sempre deu esse exemplo pra gente. Ele ia estudar. Trabalhar, nem se fala, né? Meu pai trabalhava muito, muito, porque é aquela coisa, né? Fazia o que ama, então para ele não era trabalho, para ele era diversão, era prazer, era realização e ajudar, né? Nossa, o tanto que meu pai ajudou, tanta gente, então ele viveu realmente isso. E eu tive esse exemplo, né, na minha casa. Quando eu era adolescente, criança, adolescente, não tinha muito entendimento disso, né? Queria ir para festa, né? Queria ir para praia. Mas hoje eu vejo realmente a riqueza desse legado que meu pai deixou, né? E meu pai é um dos meus mentores espirituais, né? Ele está sempre comigo, ele está sempre me apoiando, está sempre me trazendo essa força, né? Que é a força da nossa ancestralidade. A gente fala também no treinamento sobre essa questão, né? Da nossa força ancestral. A gente precisa ter essa consciência, porque isso existe realmente, né? E quanto mais consciência você tem a respeito disso, mais você se conecta, mais forte você fica, né? Na sua jornada. E a gente sabe que para viver nesse planeta, né? Para realizar, para fazer, a gente precisa de força, né? A gente precisa de muita força. São energia, né? Como tu bem falou. Vamos Exatamente. terminar que vai cair em qualquer momento. Dani, gratidão demais.
Marcos, eu vi que um monte de gente falou um monte de coisa aqui. Queria ter tempo, né? Queria ter tempo para poder ler. Dá vontade de a gente continuar. Daqui a pouco o Insta nos corta aqui. Dani, vamos marcar muitas outras, foi muito legal. Tá? Galera, ó, em breve a Dani vai estar avisando aí sobre os cursos delas. Lembrem também, meu recado final, dia 8 de abril, vou fazer um curso gratuito, um evento gratuito para você entender, empreendedor, autônomo, sobre esse empreendedorismo a qual eu prego, empreendedorismo baseado no amor, no você estar bem, no você poder ajudar e resolver a vida de muitas pessoas. É assim que a gente vai ter muitas conversas maravilhosas. Dani, gratidão mais uma vez. Gratidão, beijo, gratidão, presença de todos. E vamos, né? Vamos continuar nessa jornada. Tamo junto. A jornada só faz sentido quando compartilhada. Tchau, galera. Valeu! Tchau.